Para fazer as margaridas, a gente vai usar o cinza lunar e o branco em volta dos miolos. Aí vamos pegar o cinza lunar, bastante tinta, e vamos colocar em volta do miolinho dela. Eu já desenhei aqui, parece um ovo frito, o meinho dela. Aqui, ó, a gente contorna esse miolinho com o cinza. E vem pra fora. Nesse caso da margarida, a gente preenche bem perto do miolo. E pra fora, a gente deixa um pouquinho da fibra do tecido aparecendo. Então, fica só um espalhadinho da tinta. Que depois o branco vai preencher. Então, vamos colocar em volta do miolo. Também pode ser feito umas 3, 4 de uma vez só. Ó, aqui assim pra fora, a gente vai fazer só um pouquinho da fibra do tecido, só em volta do miolo mesmo, que é a fibra bem cheia. A gente pode fazer umas 3, 4, porque não é bom que a tinta esteja muito molhada, é melhor que ela esteja um pouquinho mais seca, não seca, mas um pouquinho tempo já, que daí o branco não mistura tanto com o fundo. Também usei o pincel número 18 para fazer esse fundo. Se vocês gostam do pincel menorzinho, pode usar menor, não tem problema. Aqui em volta do miolo, ó, olha que eu borrei um pouquinho para dentro do miolo, também não tem problema. Um pouquinho só não faz mal, a gente vai botar depois o amarelo ali que vai fazer o miolo. Ó, pega bastante tinta e nesse aqui coloca a tinta viradinha no pano, não pra cima como lá na cesta a gente usou. São detalhes bem pequenininhos, mas que fazem bastante diferença na hora que a gente vai pintar. Agora vamos pegar o pincel número 14 e vamos colocar, encher de tinta. Aqui a gente enche de tinta, ó, dos dois lados, fica gordo aqui, ó. Pra gente ter uma base melhor na margarida, pra não fazer um catavento, que às vezes vai fazendo, vai ficando tudo viradinho pro mesmo lado, vamos dividir ela. O miolo é comprido, então a gente vai fazer uma marca desse ladinho, e aqui assim no meio, pra cima e pra baixo. Vamos fazer como se fosse um X, ó, aqui assim no meio, tá? Só que no miolo a gente não faz só pros ladinhos. Vamos dividir ela. É uma base pra gente fazer a margarida. Sempre a gente vai cuidar, principalmente na hora de fazer o miolo, o sentido que ela tá. Então, vamos encher o pincel de tinta e vamos vir de fora pra dentro. Senta o pincel lá, ó, e puxa a tinta. Aí, pra esse lado aqui, a gente vai virando as pétalas pra cá. Se vocês quiserem usar também um pincel menorzinho, pode usar. Vamos fazer ali e faz por cima desse risquinho aqui. Aqui, pra esse lado, a gente vai fazer um pouquinho viradinho pra cá. Até chegar ali. Aí, aqui embaixo, a gente vai continuar fazendo viradinho no mesmo sentido. E aqui faz mais retinho.
Aí daqui pra cá, vamos fazer viradinho pro outro lado. Ela vai dando a volta, não fica... Tem pessoas que fazem uma... Eu vou marcar aqui pra vocês verem, ó. Fazem uma voltinha, vão fazendo a voltinha e vão virando e fica sempre no mesmo sentido, assim, ó. Ela fica um catavento, tudo virado pro mesmo lado. E a margarida, daí pra ter suavidade, ela tem que estar um pouco pra cada lado. Ó, aqui tá a marca. Deita o pincel lá e dá uma levantadinha pra ficar mais fininho aqui perto do miolinho, ó. Deita o pincel, toda a pétala pega bastante tinta e levanta ele pra fazer fininho embaixo. Eu quero ensinar pra vocês fazer crisântemos. E a gente precisa dessa pincelada da margarida para fazer o crisântemo. Então é bom treinar bastante, bastante. Porque o crisântemo são só pinceladas assim, nesse sentido. Pega bastante tinta, ó, pincel gordo de tinta. Vocês enxergam assim, ó, bem gordo de tinta. Faz a pincelada do meio, puxa. Ó, observe, bota o pincel lá, deita ele, empurra ele pra baixo e vai levantando. Ó, bota lá, empurra pra baixo e vai levantando. Que aquele excesso de tinta que a gente fica excesso de tinta na pétala também. Depois vai secar, isso vai dar um efeito muito bonito. Deita o pincel e levanta. Aqui a gente continua no mesmo sentido, que vem vindo pra baixo. Já vai virando um pouquinho. Aqui assim agora começa a virar pro outro lado. Deita o pincel e levanta. Ali, aqui assim, ela tá por baixo da outra, então aqui a gente só faz umas marquinhas assim, não precisa, não vai fazer a pétala inteira porque ela vai encostar lá na outra. Tem que também lembrar, sempre deixar um espacinho entre uma pétala e outra para dar profundidade, para aparecer o fundo, porque senão fica, vocês vão fazer a pincelada toda branca, mas vai ficar tudo emendado, não vai dar diferença, e assim a gente enxerga o fundo e a pétala, como se fosse a sombra. Para fazer o miolo, a gente vai usar o amarelo ouro. Não tirei ainda na bandeja.
amarelo ouro. Daí pra sombra a gente pode usar o sépia, pode usar caramelo, cerâmica. Eu vou usar o sépia que já tá aqui na minha bandejinha, tá? Então a gente vai usar o amarelo ouro. Pode ser daí com pincel 14 ou 16, porque é um pedacinho menor, né? Então vamos preencher com o amarelo ouro. O miolo tem um segredinho do lado do miolo que faz toda a diferença na margarida. Como eu mostrei para vocês antes, ele não é redondinho, ele é oval, compridinho para um lado. Então, vocês têm que ver sempre, nessa parte onde ele é mais largo, é um lado de baixo da margarida. Não pode fazer a sombra nessa parte onde é mais estreito, tem que ser na parte mais larga. Daí vocês vão lavar o pincel, pegar o sépia mais do ladinho do pincel, passa o pincel do ladinho da tinta e daí vai fazer um monte de pontinhos nessa parte assim, ó. Aqui eu comecei no lado estreito para dar profundidade, mas o que vai dar a direção do miolo é essa parte aqui de baixo. E a gente termina na volta, começa na metade, como antes a gente fez a cruz, né? Mais ou menos onde começa a cruz até onde termina. Só que aqui não tá mais marcado, né? Ó, faz ali os batidinhos, aqui embaixo faz um pouquinho mais largo e diminui ali. Bem no sentido da cruz mesmo, ó. Começa ali, pega a tinta. Se quiser pegar um pincel mais estreitinho, número 4, 6, pode pegar também. Ó, daí pega bastante tinta no pincel, como é menorzinho, e faz um monte de batidinho ali, um do ladinho do outro, que fique bem irregular. Ele dá beleza na margarida. Se a gente fizer ela no sentido, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Aqui assim, ó, ela não tem a mesma profundidade, ela vai ficar torta. Tem que preencher do lado mais comprido.